What's up, guys? Fala, galera, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo aqui no Instagram do Inglês da Universidade. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, hoje para falar de palavras utilizadas em português que vieram do inglês, mas que nós utilizamos de uma forma diferente daquela que um americano, por exemplo, utilizaria. Nós colocamos ontem, na postagem desta quarta-feira, ontem, né? Sobre pen drive, que não é exatamente assim que se usa em inglês. As pessoas vão utilizar a palavra flash drive e não pen drive, como nós utilizamos aqui em português. Até nós colocamos uma dica para você pesquisar em sites como Amazon ou também sites como Best Buy, escrever a palavra pen drive, ele vai até localizar a pesquisa, mas não vai trazer na descrição do produto a palavra pen drive, e sim flash drive. Mano, chegou a nossa primeira telespectadora, digamos. Welcome, Manu. Thanks for being here. Obrigado por estar aqui mais uma vez. A gente vai esperando o pessoal chegar para essa transmissão de hoje, né? Temos feito todas as segundas e todas as quintas aqui no nosso Instagram do Inglês da Universidade, essa live que se chama 947, porque ela vai começar sempre às 9h47 da noite. E hoje nós vamos falar sobre, então, palavras que nós trouxemos para o português, que vieram do inglês, mas que não são utilizadas exatamente assim na língua inglesa. João Pedro está aqui dizendo que você é um ótimo professor. Ai, querido, um abraço, João Pedro. Obrigado, viu? Obrigado por estarem aqui. Diego também acabou de entrar. Sejam bem-vindos, viu? A gente está começando a transmissão agora, dessa quinta-feira. Hoje para falar, então, de estrangeirismos, palavras que nós trouxemos do inglês para o português, mas que na língua inglesa não se utiliza da mesma forma, ou algumas palavras mesmo inexistem, curiosamente, no inglês. Bem, vamos começar então. O João Pedro já está aí, Manu, Diego, sejam bem-vindos, welcome. Então o conteúdo dessa quinta-feira será exatamente esse, né? Eu trouxe 10 estrangeirismos do inglês para o português, mas focando nessa questão de não se utilizar exatamente da mesma forma na língua inglesa. E a primeira palavra que nós temos aqui é underline, que é utilizado, por exemplo, para passar e-mails. Nós já falamos aqui em uma das nossas postagens, né? Quando eu vou passar o meu e-mail e tem um underline, né? Aquele tracinho logo abaixo das letras, mas que em inglês se utiliza como underscore. Underline, na verdade, é claro, existe em inglês, é a palavra sublinhar, é o verbo sublinhar, mas não é exatamente isso que nós vamos utilizar para falar de e-mails, e sim underscore. Então, toda vez que você vai passar o seu e-mail para alguém em inglês e houver esse tracinho um nível abaixo das letras, nós chamaremos de underscore e não de underline, que é o verbo sublinhar. Um exemplo simples, né? My email is daltro_ing@gmail.com. Esse e-mail não existe, tá? É só um exemplo para utilizar o underscore. Então é daltro_ing@gmail.com. Lembrando que o arroba nós falaremos at, como a preposição at, e o ponto nós falaremos dot, quando estamos falando de internet, né? Tanto para sites quanto para e-mails, o ponto será sempre dot. Então, daltro_ing@gmail.com, ok? É claro que eu teria que soletrar o meu nome para um americano, provavelmente até para um brasileiro. Meu nome é um pouquinho mais difícil de entender, então eu teria que soletrar, né? daltro_ing@gmail.com. Então não se fala underline, né? Não vamos utilizar a palavra underline, mas sim underscore quando passarmos o nosso e-mail para alguém, ok? Muito bem, para quem está chegando agora, nós estamos falando de palavras que vieram do inglês para o português, mas que não são utilizadas da mesma forma na língua inglesa, né? Acabou ficando de uma forma que nós brasileiros utilizamos, mas em inglês é um pouquinho diferente. Algumas palavras até inexistem, né? Com o significado que nós temos aqui. Alright, segundo exemplo, esse aqui até nós já falamos, né? Em algumas
das nossas postagens, a diferença entre music e song. As duas palavras existem, tá? No inglês, mas geralmente a gente vai imaginar que falar de música em inglês é sempre utilizar a palavra music. E na verdade, há uma diferença aqui. Quando eu falo em music, eu estou falando de music ou de música de uma forma geral. Por exemplo, I love rock music, pop music. Agora, quando eu falar de uma canção específica, um pedaço de música que tem um título, inclusive, eu já utilizarei a palavra song, ok? Então, music é para falar de algo geral, né? Por exemplo, country music, heavy metal music, classical music. Agora, se eu estou falando de uma música que tem um título, ela é uma canção, eu utilizarei a palavra song, ok? Então, música até dá para utilizar, não estaria errado, mas ela descreve algo geral, né? Não um pedaço de música, digamos, que tem um título, e para isso utilizaremos song. E aí um exemplo que eu trouxe é Someone Like You from Adele is my favorite song. Então, essa é a minha canção, a minha música favorita da Adele, chama-se Someone Like You. Notem que eu estou falando song porque eu estou falando de uma canção, de um pedaço de música que tem um título, que tem um nome, e por isso nós chamaremos de song, alright? Na verdade é que nós nem temos um estrangeirismo, né? Porque a gente não fala, não traz music para o português como traz underline, por exemplo, né? Que nós vimos anteriormente. Mas é uma diferença interessante que eu resolvi trazer para a gente ver que às vezes, né? A gente está achando que está falando uma palavra em inglês de uma forma, mas na verdade a aplicação original dela é outra. Então, para música em geral, sim, music. Agora, para uma canção que tem título, eu vou utilizar a palavra song, ok? Muito bem. Próximo exemplo. Isso é bem legal. Há uma roupa, né, masculina, formal para eventos sociais, que nós chamamos aqui de smoking. Né? É aquele paletó preto com uma gravata borboleta, né? Chamaremos isso de smoking aqui no Brasil. Em inglês, na verdade, o nome disso é tuxedo. Tuxedo. Algumas pessoas vão utilizar a palavra tux apenas, né? Que é uma contração da palavra tuxedo. Então, para falar dessa roupa formal que os homens utilizam para ocasiões sociais, eventos sociais, nós não utilizaremos smoking, e sim tuxedo. Essa é a palavra que nós utilizaremos em inglês. Smoking seria fumando, né? Vem do verbo fumar, não se utiliza na língua inglesa para falar desta roupa, e sim tuxedo, ok? Para quem está chegando agora, nós estamos vendo palavras que nós importamos do inglês para o português, mas que são utilizadas de uma forma diferente na língua inglesa. A exemplo disso, né? O nosso smoking, que é uma palavra em inglês, não é para designar aquele paletó, aquele terno, que vai se chamar tuxedo. E o exemplo que eu trouxe foi He wore a nice tuxedo to the wedding. Ele vestiu um tuxedo bem legal, um tuxedo bonito, né? Para o casamento. Então, o nosso smoking, na verdade, em inglês, é tuxedo, ok? Muito bem, next. Sobre esse aqui até já falamos em uma postagem também, vamos revisar a diferença entre notebook e laptop. Muita gente vai utilizar essa palavra aqui, né, para designar o nosso computador portátil em português, né? A gente importou isso para o Brasil, esse termo, para falar do computador. Em inglês é muito mais comum se utilizar laptop. Notebook vai designar a palavra caderno em inglês e não exatamente o nosso computador portátil, o computador de colo. E faz sentido falar em laptop, porque a palavra lap em inglês é colo e top é sobre, né, ou no topo de, ou seja, um computador para usar sobre o colo, é um laptop. Ele é portátil, ele é leve, dá para escrever, dá para digitar sobre o colo, por isso o nome é laptop. E notebook utilizaremos então para caderno e não para falar desse computador nos Estados Unidos, ok? Um exemplo, I bought a new laptop last week. Então eu comprei um laptop novo na semana passada, né? Para nós, acho que a maioria das pessoas no Brasil diria eu comprei um notebook,
na semana passada, mas em inglês falaremos sempre laptop. Não é comum dizer notebook, a não ser que nós queremos falar caderno mesmo, aí tudo bem, ok? Então essa é mais uma palavra que trouxemos do inglês para o português, mas aplicamos de forma diferente aqui. Ok. Essa é do conteúdo de ontem, né? Nós fizemos essa postagem ontem à noite, colocamos simplesmente pen drive, e aí um ponto de interrogação, porque na verdade, em inglês, as pessoas vão falar flash drive e não pen drive. Então essa é uma outra palavra importada do inglês, mas que não se utiliza na língua inglesa. Não falaremos assim com um nativo, por exemplo, né? E sim flash drive. Algumas pessoas vão dizer USB drive, também pode ser, ou memory stick, também pode ser. Alguns utilizam até thumb drive, não sei dizer porquê. Thumb é a palavra dedão, também vão chamar de thumb drive, não sei explicar exatamente o motivo, mas pen drive não é comum. Pode ser até que alguém entenda se eu falar isso numa loja nos Estados Unidos, porque estão acostumados no trato, né, com os estrangeiros ou com os brasileiros. Agora, falar pen drive normalmente, né, com o americano não vai ser compreendido. E sim, flash drive é a forma correta para esse objeto de armazenamento de dados portátil. Por exemplo, can you lend me a flash drive? Você pode me emprestar um pen drive, né, para nós aqui no Brasil, mas para um nativo da língua inglesa, então utilizaremos flash drive. Can you lend me a flash drive? Você pode me emprestar um flash drive ou um pen drive. Esse foi o conteúdo da postagem de ontem, inclusive, né, que nos deu a ideia de trazer mais palavras e mais vocabulário nesse sentido para a nossa transmissão ao vivo de hoje. Ok, esse também é bem legal. Nós não vamos utilizar a palavra chip, que até existe em inglês, para falar do nosso cartãozinho de telefone, né? Que a gente fala de chip, né? Trata como chip. Essa palavra existe em inglês, a palavra chip. Ela é para chip de computador, uma pecinha dentro do computador pode utilizar esse termo e também pode ser utilizado até para salgadinho, né? Potato chips, salgadinho de batata, por exemplo, posso utilizar a palavra chips. Agora, para o cartãozinho do celular, eu vou utilizar SIM card. SIM card. Então, quando eu for viajar, eu preciso trocar o cartão para acessar a internet lá fora, né, ou para fazer ligações com o meu celular lá fora, eu vou procurar por um SIM card e não por um chip, né, que não seria utilizado para telefones celulares e sim para os computadores apenas, né. O exemplo que eu trouxe é I need to buy a SIM card when I get to the US. Então eu preciso comprar um cartãozinho desse para o celular, né, um chip, assim que eu chegar nos Estados Unidos, tá? Então esse é outro termo trazido do inglês para o português, mas que nós utilizamos de forma diferente. É SIM card e não chip, ok? Alright. Essa aqui também é bem comum, né? Embora essa palavra exista em inglês, step. Quando a gente vai falar, por exemplo, de passos em inglês, falarei step, mas não utilizo step para falar do pneu extra que está no porta-malas do meu carro. Quando eu vou falar disso em inglês, a palavra é spare tire. Spare tire. Né? Traduzindo, ficaria o pneu de sobra, o pneu sobrando, né? Spare tire. Tire é a palavra pneu em inglês, mas não step. Não sei porque utilizamos step em português, né? Ela vem do inglês, mas não sei porque que a aplicação é essa exatamente em inglês, mas falaremos então na língua inglesa spare tire e não step. Step é a palavra passos, por exemplo, né? Uma das traduções é a palavra passo, step, em inglês. Muito bem, o exemplo é Luckily we've got a spare tire. Então, felizmente, com sorte, nós temos um pneu reserva, nós temos um step, né, aqui no Brasil, mas que em inglês se chama de spare tire, o pneu reserva que está no porta-malas do carro e não step. Alright. Essa muito comum, já fizemos postagens aqui inclusive, né, no nosso perfil aqui no Insta, a história do print screen
versus screenshot. Quando eu vou fazer um print de alguma coisa, né? Vou tirar uma cópia de alguma coisa, especialmente no celular, eu não vou dizer, por exemplo, em inglês take a print, or do a print, or make a print. Essa palavra existe, né? Ela está na tecla do computador, inclusive, né? Tá lá a palavrinha print screen na tecla para fazer ou para exercer essa função. Mas o certo em inglês é falar screenshot. Nós vamos dizer take a screenshot para tirar um print, por exemplo, né? Então, mais um estrangeirismo trazido do inglês para o português e nós não utilizamos essa palavra para falar de print, né? E sim screenshot. E o exemplo que eu trouxe é please take a screenshot of that picture. Por favor, tira um print daquela foto, né? Então, mais uma vez, não utilizaremos print screen ou print para falar disso, e sim screenshot, alright? Ok, next. Bem legal isso aqui. Para nós aqui no Brasil, outdoor é aquele mural de propaganda, né, que nós vemos na beira da estrada, por exemplo, para fazer publicidade para alguma empresa. Em inglês, a palavra outdoor quer dizer ao ar livre, né? Não é para utilizar, ou não é utilizada para falar desta placa publicitária que nós vemos na beira da estrada. Para isso, utilizaremos a palavra billboard. Billboard. Esse sim é o outdoor, digamos, que está fazendo publicidade ou propaganda para alguma empresa. Outdoor em inglês quer dizer ao ar livre, né? Por exemplo, outdoor sports. Esportes ao ar livre, ele funciona como um adjetivo para o substantivo, mas não designa aquela placa publicitária que é billboard, ok? E o exemplo de hoje é look at that ad, or look at the ad on that billboard. Olha o anúncio, olha a propaganda naquele outdoor para nós aqui em português, mas o nome é billboard. So look at the ad on that billboard. Olha o anúncio, olha a propaganda naquele outdoor. Ok? Alright. Já acabou. Thanks for watching. Ok, vamos dar uma revisadinha então. Para quem chegou depois, a gente está falando sobre palavras importadas do inglês para o português, mas que são utilizadas de modo diferente aqui no Brasil, né? Algumas palavras mesmo nem existem com esta aplicação na língua inglesa. São 10 estrangeirismos do inglês para o português. O primeiro, não falamos underline para falar de e-mail, e sim underscore, né? Por exemplo, my email is daltro_ing@gmail.com. Então, esse símbolo aqui para endereço de e-mail é underscore. Underline existe em inglês, é claro, mas é o verbo sublinhar. Não vamos utilizar para falar desse símbolo, né, presente em endereços de e-mail, por exemplo, e sim underscore. Arroba vai ser at, assim como a preposição, né, at, at. E ponto, quando falamos da internet, não é point, e sim dot. Tanto para sites quanto para endereços de e-mail, eu utilizarei a palavra dot, right? So, daltro_ing@gmail.com. Mais uma vez, é claro que eu não vou falar meu nome assim, né? Eu vou ter que soletrar para um americano entender. Isso já acontece aqui no Brasil, porque meu nome não é muito comum. Então, nós teremos que soletrar o nosso e-mail, né? Ao invés de falar o nome como se pronuncia aqui. Próximo, isso nem é um estrangeirismo, na verdade, né? É só uma diferença de aplicação. Music para falar de música em geral e song para falar de uma canção que tem título, que é um pedaço de música, uma composição escrita por alguém, né? Por exemplo, Someone Like You from Adele is my favorite song. Então essa aqui é a minha canção, é a minha música favorita, mas eu não diria music, porque tem um título, é um pedaço de música, uma composição, e para isso eu uso song. Music eu vou falar para coisas em geral, como por exemplo rock music, pop music, classical music, and so on, ok? Então, para canções, utilizaremos song. Smoking and tuxedo, aquele terno preto, né? Aquele paletó preto para ocasiões formais que os homens usam.
chamado aqui no Brasil de smoking. Em inglês não é assim, se chama tuxedo. Smoking vem do verbo fumar, né? Traduzindo que literalmente seria fumando, porque ele tem ing, mas para roupa o nome é tuxedo. Algumas pessoas vão até utilizar apenas tux, T-U-X, tux, para falar dessa vestimenta, né? Por exemplo, he wore a nice tuxedo to the wedding. Ele usou um smoking muito legal, muito bonito para o casamento ou no casamento, ok? Próxima, já falamos sobre isso aqui, né? Notebook and laptop. Notebook é caderno em inglês, não é o computador portátil. Esse nós chamaremos de laptop. Lembra que lap é a palavra colo e top é sobre ou no topo, né? Então é um computador que fica sobre o colo. Laptop fica mais fácil para lembrar e não notebook, ok? Por exemplo, I bought a new laptop last week. Eu comprei um laptop novo na semana passada. Próxima revisão, pen drive e flash drive. Esse foi o tema da postagem de ontem, né? Não utilizaremos pen drive para falar com o nativo, né, sobre esse objeto de armazenamento de dados, mas sim flash drive. A gente até deu uma dica ontem, né, só para deixar de repente o exercício mais interessante. Abrir um site como o da Amazon ou do Best Buy, né, sites americanos de compra, e digitar na pesquisa a palavra ou as palavras pen drive para ver o que é que aparece. Curiosamente, eles listam os nossos pen drives ali, mas na descrição do produto tá flash drive e não pen drive. Então ele até reconhece o que é que eu estou procurando ali, mas ele não descreve esse produto como pen drive e sim flash drive. O exemplo, can you lend me a flash drive? Você pode me emprestar um pendrive, né? No caso aqui para nós no Brasil, alright? Next. Esse também é bem legal. Quando a gente fala desse cartãozinho de telefone, né? Aqui chamado de chip, e em inglês há a palavra chip, mas é pro chip, é o chip de computador, é uma peça do computador e não do celular. Pode ser também a palavra salgadinho, né? Quando eu falo potato chips, for example. Mas para esse cartão de celular, que vai me dar conexão à internet, por exemplo, no exterior, eu vou dizer SIM card. SIM card e não chip, ok? Por exemplo, I need to buy a SIM card when I get to the US. Eu preciso comprar um chip para nós quando eu chegar nos Estados Unidos. Lembrem, SIM card, né? Quem for viajar e precisar comprar esse cartão para ter acesso à internet, a ligações no exterior, vai numa loja e vai pedir por um SIM card, ok? Próxima palavra para o pneu reserva que há no porta-mala do nosso carro, né? Nós não utilizaremos a palavra step, embora isso seja uma palavra em inglês, e sim spare tire, algo como pneu reserva, né? Tire é a palavra pneu. Step pode ser a palavra passo, por exemplo, né? Steps no inglês, mas para falar desse pneu reserva, o certo é falar de spare tire, ok? Alright. Para quem está chegando agora, a gente só está revisando algumas palavras importadas do inglês para o português, mas que não são utilizadas exatamente assim na língua inglesa, exemplo de pen drive, né? Que não é a forma como um nativo, como um americano, por exemplo, falaria. Próxima. Opa, aqui a gente tem um exemplo para usar o spare tire, né? Luckily we've got a spare tire. Felizmente a gente tem um pneu reserva, tem um step no carro, né? Mas que em inglês é spare tire. Esse aqui também já foi tema de postagem, print screen and screenshot. Essa ideia de tirar um print, embora essa seja uma palavra que pareça uma palavra em inglês, né? Print, em inglês, screen também, né? A palavra tela, aqui a palavra imprimir ou impressão, ou estampa também. Mas fazer print em inglês é take a screenshot e não take a print, or do a print, or make a print. Não é assim que alguém vai falar e eles nem vão entender se for falado dessa forma. Então o ideal é sempre dizer take a screenshot para falar dessa ideia de tirar um print em inglês. Right? For example, please take a screenshot of that picture. Por favor, tira um print
daquela foto, em inglês, screenshot. Clássico exemplo, outdoor e billboard. Então, outdoor não é para designar aquela placa publicitária, né, de beira de estrada com anúncios, mas sim utilizaremos para isso a palavra billboard. Billboard. Outdoor é um adjetivo, pode ser um adjetivo em inglês que significa ao ar livre, né? Como eu falei antes, outdoor sports ou esportes ao ar livre, por exemplo, mas não utilizaremos outdoor para falar desta placa de publicidade, e sim a palavra billboard, ok? Próximo, esse é um exemplo, né? Look at the ad on that billboard. Olha o anúncio naquele, para nós, outdoor, né? Mas em inglês o certo é billboard, ok? Alright. Thanks for watching, obrigado por assistirem. Bem, a ideia dessa transmissão de hoje então era para falar sobre essas palavrinhas que a gente utiliza em português, que vieram do inglês, né? Mas que quando a gente vai falar em inglês com alguém, não são essas palavras que nós temos que utilizar. Lembrem sempre do exemplo do pen drive, não é assim que se fala em inglês, é flash drive. Embora pen e drive sejam palavras originárias da língua inglesa, juntas elas não servem para designar este objeto de armazenamento de dados portátil. Ok, alright. Thanks for watching, obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. A gente vai estar ao vivo sempre nas segundas e quintas-feiras, às 9h47 da noite. Por isso, a nossa live se chama 947. Vocês podem contribuir sempre com pautas, né? Perguntas, coisas que vocês querem saber, né? Dúvidas em inglês. Será sempre uma alegria poder responder e poder ajudar de alguma forma. O Leandro está dizendo que have a nice night, hugs. Boa noite, pessoal. Thank you, good night, sleep well. Durmam bem. Thanks, Maureen. Thanks, Manu. Obrigado por estarem conosco mais uma vez. É uma alegria ter vocês aqui sempre, ok? Nos vemos na próxima segunda-feira, então, para mais uma transmissão, para mais uma Live 947, ok? Have a good weekend, tenha um bom final de semana, and see you on Monday. Até segunda. Goodbye.